Graça e paz, queridos, que Deus nos abençoe nesse dia e que Deus possa falar e revelar aos nossos corações o que Ele preparou nesse dia. Amém? Tudo bem com vocês aí, na sua casa, na sua vida, com seus familiares? Que Deus derrame dessa bênção sobre a tua vida. É o que nós precisamos nestes dias tão difíceis, né, queridos? No meio de uma pandemia, no meio de dias difíceis que você não sabe o que fazer. E hoje eu quero te dar uma palavra para você aprender comigo. Eu quero te fazer uma pergunta, quero ler um versículo bíblico e que você comece a compreender a palavra de Deus e ver que é maravilhoso você viver e buscar resposta na Bíblia, ok? Meu nome é Terezinha Tavares, sou missionária, decidi ser missionária do Senhor, ou seja, levar a palavra de Deus aonde quer que Ele deseja que eu vá. Amém, queridos? Estou disposta a pregar nas igrejas que me chamarem, estou disposta a participar de palestras, conferências, enfim, onde Deus achar que eu devo ir e Ele me conduzir, ok? Eu tenho meus contatos aí embaixo e você sabe como me localizar, ok? Queridos, eu tenho recebido pedido de oração de vários lugares do Brasil, vários lugares. E hoje eu quero te falar um pouco, pegando já o gancho de eu estar orando por essas pessoas que têm pedido oração. Se você está me pedindo oração, é porque você precisa resolver algo, ou porque você está passando no meio de uma luta, você quer resolver alguma situação, enfim. E eu, hoje, lendo a palavra, como eu disse para vocês, que eu gosto de ler toda a Bíblia, e agora eu estou lendo o livro de Josué, me chamou a atenção em algumas palavras aqui na leitura. Por isso que é maravilhoso você conhecer a palavra. É gratificante Deus falar com você através da palavra, é lindo. E eu quero contar a história para vocês, que daí depois, na hora que eu ler, vocês vão entender. Eu quero contar de uma maneira bem simples, que você possa entender, ok? Queridos, a pergunta antes de eu explicar é: você sabe esperar o tempo certo? Se você está passando por uma luta, por um sofrimento, ou Deus te promete algo que vai arrumar aquela situação tua, que vai arrumar um casamento, que vai te dar um noivo, que vai te dar uma esposa, que vai arrumar aquela situação financeira que não está das melhores, que vai curar, enfim, uma situação de promessa. Você sabe esperar ou você tem agido do teu jeito? Isso é muito importante quando você lê a palavra de Deus, porque você aprende a esperar, ou não, né, queridos? E Caleb foi um homem de Deus, que quando o povo de Deus, quem lê a Bíblia vai entender. Quem não lê a Bíblia, não tem o hábito de ler, vai começar a aprender comigo, ok? Caleb, ele foi um homem de Deus, estava junto com o povo quando Deus tirou do Egito. Era uma cidade, Deus tirou o povo do Egito, ficou um tempo, esse povo ficou um tempo no deserto, aí foram tomar essa terra ali, que era na região de Jerusalém, onde Jesus nasce ali, e todos conhecem, ou a maioria que lê a Bíblia, né? Ou todos que lêem a Bíblia conhecem a história. Então, depois que o povo passou por um tempo de deserto, que foi 40 anos, queridos, eles chegam a essa terra prometida. E Caleb, quando Caleb estava no deserto,
ele era um servo fiel a Deus e fiel também a Moisés, a Josué, esses líderes religiosos que cuidaram do povo desde a saída do Egito até a terra prometida. Caleb foi um desse homem fiel. E o que me chamou a atenção, queridos, é Deus promete uma terra boa que mana leite e mel a Caleb. E Moisés disse para Caleb, em uma das idas dele, ele foi um dos espiões, quando eles estavam indo para a terra prometida, Moisés e Josué, que eram os líderes espirituais, eles, em um determinado tempo, eles mandaram alguns homens espiar essa terra. É como se nós fôssemos comprar uma fazenda ou comprar uma área de terra e o patrão manda lá os empregados a espiar aquela fazenda, se é boa, se tem bom plantio, se não tem, como que faz para tomar aquela fazenda, que caminho que percorre. É isso que eles foram fazer. E Caleb foi um homem desse. Ele foi junto espiar essa terra. Então Moisés prometeu para ele que quando ele colocasse o pé naquela área que ele colocasse os pés, seria dele. E ele guardou essa promessa, que não era só uma promessa de Moisés, mas seria uma promessa de Deus para ele. Mas o que eu quero que você aprenda com isso, queridos? Às vezes, nós passamos por várias situações. Eu costumo dizer que o deserto é aquele tempo que você está passando por luta. Aquele tempo que você passa por fim de um casamento, aquele tempo que você passa por uma doença, aquele tempo que você passa por vários problemas dentro de casa, finanças, filho com problema, lutas e lutas e lutas. Esse é o tempo do deserto. Deserto é tempo de sequidão, terra que não dá muita coisa, falta de água. É um tempo que você necessita viver, eu digo assim, por puro milagre de Deus. O deserto é o tempo de Deus carregar você no colo sem você ver. E é no deserto que Deus dá promessa. Mas às vezes, queridos, a gente não sabe esperar. Caleb tinha uma promessa, que aquela terra seria dele. Mas ele não esperou um dia, uma semana, um mês. Foram 40 anos que Deus ajudou, prosperou, cuidou dele em todas as áreas. Mesmo no deserto, você é feliz. Mesmo no deserto, você é feliz. Porque Caleb foi. E eu achei atenção aqui, prestei atenção, eu gosto de ler a Bíblia e Deus vai falando comigo com palavras. Às vezes, no capítulo inteiro tem uma palavra que muda a história para mim. E Caleb, quando eu li ali, são 3 palavras que eu aprendi com ele. Ele perseverou no tempo do deserto. Ele seguiu Jesus no tempo do deserto, não largou. Não largou de ir na igreja, não largou de orar, não deixou de ler a Bíblia, nada, mesmo no choro, ele não deixou, ele persistiu, ele perseverou. Então, no deserto, queridos, não é tempo de você deixar de ir na igreja porque Deus te abandonou. Porque o que eu vou fazer lá na igreja se a mulher que eu amo, o homem que eu amo não vai estar lá hoje? É isso que nós fazemos. É essa traição que a gente faz com Deus. A gente faz troca. Bom, Senhor, já que você me abandonou, já que você me largou, já que eu não tenho o dinheiro para pagar as contas que você fez, né, queridos? Que Deus não tem nada com isso. Então também não vou no culto.
Também não vou ler a palavra porque estou tão desanimado, tão desanimada, tão triste. Eu só tenho vontade de chorar, de me matar. Então eu não vou. Não tenho força para nada hoje. Hoje eu quero ficar deitada, deitado. Queridos, nós passamos por desertos. E é no deserto que você não pode desistir de perseverar e seguir Deus. Não importa o sofrimento, não importa. Sabe, queridos, qualquer problema que você passa, e eu me incluo porque eu tenho aprendido muito isso, porque eu já dei muito, já bati muito com a cara na parede, como diz o ditado aqui, ou com o burro nas águas, que as pessoas falam, por não perseverar, por desistir. Agora eu aprendi na palavra que o deserto é lugar de Deus me tratar. E por que, queridos, que nós sofremos no deserto e demoramos mais para conquistar a nossa terra prometida, as promessas de Deus? Porque você deixa de orar a Bíblia, você deixa de falar com Deus, você quer resolver nas suas próprias mãos. Ai, porque eu vou atrás, porque eu vou ligar, porque eu vou correr, porque... Queridos, deserto é tempo de você e Deus. Deixa Deus trabalhar naquela área, seja financeira, seja de relacionamento, seja de tratamento. O deserto é tempo de você buscar cura em Deus. Quando você menos esperar, Deus abre as portas e você toma posse do milagre. Consegue entender, queridos? Não culpe Deus pelas tuas mazelas. Não culpe as pessoas. Mas assuma o erro que você cometeu. Por exemplo, se você faz uma dívida, quem que é culpado? Se você gasta mais do que você ganha, quem que é culpado? Se você arruma confusão no emprego e ganha conta, quem que é culpado? Se você entra num relacionamento tudo à torto e direito, quem que é culpado? Se você entra num relacionamento sem Deus, sem direção, às vezes os pais contrariam, você teme e vai, quem que é culpado? E você até casa, quem que é culpado? Uma gravidez indesejada, quem que é culpado? Você vai lá e rouba, não dá certo, quem que é culpado? Ai Deus, o Senhor não me ajudou lá. Então, tem situações, querido, se você parar para analisar, 100% a culpa é nossa. E nós temos a dificuldade de assumirmos e não esperarmos Deus tratar nós. Aí a gente entra em outro relacionamento errado, a gente entra em outro problema financeiro errado, em outro novo emprego errado, porque não ouviu a voz de Deus. Isso é muito sério, queridos, em todas as idades e em todas as áreas. O que eu quero que você analise e pense hoje, você está passando o tempo de deserto? Se já passou, agradeça a Deus, que vai vir outro deserto, pode escrever. A gente vive nessa vida em tempos de plantio, tempo de colheita e tempo de espera. Então o deserto é tempo de espera, aquele lugar que parece que tudo dá errado, é no deserto. Então quando você sabe que você está no deserto precisando de direção, é você se agarrar mesmo a Deus. Tem uma igreja para ir, vai lá na igreja, dá o teu dízimo, dá a tua oferta, faz pacto com Deus. Se você puder, trabalhe na igreja, se ocupa com ministérios na igreja e vai aprendendo Deus tratar daquela situação. E Deus trata.
coloca nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu preciso confiar. Eu preciso aprender a confiar nessa situação, porque senão eu vou quebrar a cara de novo. Não é, queridos? Então hoje o que a gente aprende? Deixa eu ler o versículo que fala em Josué, no capítulo 14. Por favor, leiam a Bíblia comigo. Josué 14, no versículo 6, fala assim. Eu vou estar contando a história de Josué, ok? Aliás, desculpa, queridos, de Caleb. É Josué falando com Caleb, dando a notícia para Caleb, né? Josué era o líder espiritual de Caleb e dando a notícia da vitória para Caleb. Então, os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb. Então, veio os filhos, né, de Judá, era um povo que estava ali no deserto, rumo à terra prometida, né, já estavam ali tomando posse da terra prometida, e entre eles estava Caleb. E Caleb disse para Josué: Tu sabes que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, referente a mim e a ti. Eu era da idade de 40 anos quando Moisés, servo de Deus, enviou-me de Cades Barneia a reconhecer a terra, ir lá para ver a terra se era boa. E eu lhe dei referência do negócio como tinha em meu coração. Mas meus irmãos, os que tinham subido comigo, minguaram o coração do povo. Mas eu perseverei, fala comigo, eu perseverei, seguindo o Senhor meu Deus, seguindo o Senhor meu Deus. No deserto é tempo de você perseverar e seguir. Aí você continua lendo a história, lendo ali esse versículo do capítulo 14, do 6 em diante, termina de ler, e você vai ver que Caleb ganha a terra prometida que Deus promete lá atrás para ele. A espera foi bastante. Às vezes a tua espera é essa semana ainda. Às vezes é um mês. Às vezes, queridos, é um pouco mais. Mas é o tempo de Deus. Não desanime no deserto. Não faça do teu jeito. Se for para fazer errado, vai lá no teu quarto, dobra o teu joelho e chora. Até você mudar a mente de não querer resolver do teu jeito, porque vai sair errado de novo. Deus resolve, queridos. Mas Deus resolveu. Caleb poderia ter falado: eu não quero mais. Faz 45 anos que eu estou esperando e Deus não fala comigo. Deus me esqueceu. Deus não se importa comigo. A cruz não te fala nada? A salvação depois da morte, porque você vai morrer, não te fala nada? Não te traz nenhuma recordação, queridos? Então tá. Então tá bom. Se a cruz não te fala nada, eu também não tenho nada para te falar, então. Queridos, há 3 coisas que hoje nós aprendemos. Deserto é tempo de espera. Tempo de buscar e seguir a Deus. Não é só buscar, é seguir a Deus. Ir na igreja, dizimar, ofertar, trabalhar, orar, ajudar quem está pior do que você. E o mundo não para. O povo no deserto não parou. Deus não parou de cuidar daquele povo. A maioria morreram. Outra live eu explico para vocês que o povo no deserto, quase todos morreram porque não perseveraram. E você? Está na fila da vitória ou da morte? A escolha é tua. Mas no deserto é tempo de você perseverar e seguir Deus. Qual é a tua escolha?
Você está no caminho da vitória ou da morte? Pense muito, queridos. Pense muito sobre essa palavra. Estude essa palavra. Eu nunca li a Bíblia, então leia. Peça a revelação de Deus para você ler a Bíblia. Peça a revelação de Deus para você ler a Bíblia e entender. Fala comigo para nós encerrarmos essa live. E que Deus derrama sobre a tua vida revelação do Espírito Santo. Deserto. Tempo de perseverar e seguir a Deus. Pensa nisso, queridos. E espere, porque a vitória é certíssima em Deus. Beijo da missionária Tere. Vitória sobre tua vida.